Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro Atos, capítulo 24, versículo 14, e assim está escrito: Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Até aqui. Luz e trevas. Luz representa o viver em obras perfeitas, agradando a Deus, Criador, dono de tudo e de todos. Enquanto que trevas representa o contrário, uma oposição, sendo assim um viver desregrado à vontade de Deus. Dessa forma, quem vive nas trevas foge da luz, porque a luz é reveladora. Assim, ela revela tanto a respeito das obras boas como das obras más, mostrando de fato quem é quem. A palavra seita, o nome seita, assim significa um pequeno grupo religioso. Mas também esse nome é usado para se referir a um movimento falso, um movimento representante do domínio de Satanás. Pensando assim, o que pensar a respeito da grande quantidade de movimentos religiosos cristãos espalhados por todo o mundo? Pensando em seita dessa forma, como um caminho falso, um movimento levantado para assim trabalhar de forma agressiva ao Deus Criador. O que a palavra de Deus nos revela a esse respeito? Movidos pelo Espírito Santo, que assim nos concede o ler e o entender a mensagem salvadora de Deus. Dessa forma, à luz de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, aprendemos sobre a perseverança do cristão genuíno, que assim é o perseverar na guarda dos mandamentos de Deus e na fé em Jesus Cristo. Dessa forma, fica fácil sabermos qual movimento cristão ou quais movimentos cristãos são de fato seitas, sendo assim chamadas de seitas como movimentos que agridem a verdade de Deus, que agem em oposição a essa verdade. Pela revelação divina, à luz de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, sabemos que um movimento religioso representante de Deus neste mundo terreno, ele tem que guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Note que fé e obras, elas estão interligadas. Quem crê, age em obediência, no cumprimento aos mandamentos com finalidades morais, assim estabelecidos pelo próprio Deus Criador.
Então, é impossível uma igreja, um movimento religioso cristão, ser taxado de seita se este movimento tem a responsabilidade de levar à humanidade a verdade divina em sua plenitude, ensinando tudo conforme nos ensina o Deus Criador. Sendo esta igreja uma igreja perseverante no ensino da verdade divina, ensinando assim a importância do obedecer a Deus, do cumprir cada mandamento divino com finalidade moral, se apegando assim numa fé genuína cristã, crendo de fato em Jesus como Senhor e Salvador. Também à luz de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, aprendemos que o inimigo ele se ira contra a igreja de Deus. E assim ele se rebela, ele parte em confronto, em guerra, contra o que sobrou dessa igreja verdadeira de Cristo aqui no mundo terreno. E à luz de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nos é revelado que igreja é essa. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. À luz de Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 10, aprendemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, na igreja verdadeira de Deus não se ensina mentira. Nela é proclamada apenas a verdade vinda do alto, vinda de Deus. E se formos para 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19, assim, inspirado divinamente, o apóstolo João nos revela acerca dos anticristos, sendo que, nessa revelação divina, o apóstolo João não menciona movimentos religiosos que não aceitam a verdade sobre o Cristo Senhor e Salvador. Assim ele aponta movimentos que assim se dizem cristãos, mas na verdade não são. Pois assim está escrito: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A história nos revela perfeitamente qual movimento religioso que se diz cristão surgiu no mundo, se afastando da Igreja Apostólica, como assim fundou Cristo Jesus, sendo esta igreja mencionada em Apocalipse 17 como a Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra, sendo que mulher na profecia bíblica, à luz de Efésios capítulo 5, aprendemos que é uma referência à igreja. E assim como nos é revelado em Apocalipse 12 acerca de uma mulher pura, santa, ou seja, a igreja verdadeira de Cristo, a que guarda os mandamentos de Deus, assim também nos é revelado uma igreja
uma mulher sendo taxada de prostituta, referência essa a falsas doutrinas que esses movimentos religiosos apresentam, se apresentando como cristãos, mas que na verdade não são, pois a igreja verdadeira de Cristo, nela não existe mentira alguma. Ela só profere a verdade. Ela é constituída em proclamar plenamente a verdade divina. E como nos revelado em Apocalipse, capítulo 12, esta igreja, ela tem o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Nela há somente o ensino verídico, conforme assim nos diz o Senhor. Então, é bem claro que se for para referir ao nome seita, no sentido de um movimento que se diz cristão, mas que na verdade serve ao inimigo Satanás, um movimento que tem todo o cuidado em proclamar a verdade divina na sua plenitude, não pode ser assim taxado. Mas seita, na verdade, são todos os movimentos que se dizem cristãos, mas que se curvam diante de Satanás, transgredindo mandamentos divinos, mandamentos com finalidades morais, como o uso de esculturas a fim de culto, como a troca do sábado pelo domingo, além de ensinos apresentados que contrariam a verdade vinda do Criador, como um batismo que não seja por imersão, um dom de língua onde se fala e o ouvinte não tem entendimento algum, ou uma imortalidade antes do advento de Cristo. Estes são alguns exemplos que eu cito e que nos faz conhecer perfeitamente, baseados na Bíblia, na Palavra de Deus, que assim quem age não agrada ao Criador. E dessa forma, a fé genuína cristã não está presente em meio a estes movimentos, pois à luz da própria revelação divina, o apóstolo Tiago nos ensina em seu escrito: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado por todos. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Note que a lei de Deus, com finalidades morais, os 10 mandamentos, é tratada assim como a lei da liberdade, a lei que liberta, a lei exortadora do Senhor à boa conduta. E quem não se associa a essa boa conduta, recebendo o conhecimento, despreza o Deus que tudo criou. E da mesma forma, no seu juízo final, assim, essa pessoa será também desprezada pelo próprio Deus. Enquanto estamos vivos, é tempo para refletirmos, para buscarmos o conhecimento devido e para nos apegarmos perfeitamente à palavra de Deus, pois ela é bem clara. Ela nos exorta perfeitamente acerca do sim e do não. Cabe a nós escolhermos. A escolha é individual. A responsabilidade é pessoal. Assim o Senhor nos concede essa liberdade.
qual será a sua? Se associar a movimentos contrários ao assim diz o Senhor, ou se apegar à igreja verdadeira de Deus presente neste mundo, que tem o cuidado devido de ensinar a Bíblia como se deve, se apegando em cada doutrina vinda do Deus que tudo criou. Pense nisso, reflita e se apegue na verdade e não na mentira. Ore comigo neste momento. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, grandioso Deus. Infelizmente, Pai querido, quantas pessoas são iludidas por falsos profetas, ó Deus, que se apresentam como sendo verdadeiros profetas do Senhor, Pai querido, mas que infelizmente eles agem em unidade com quem eles não deveriam agir, Senhor Deus, com o inimigo, Satanás. E assim, eles caminham, eles seguem em frente rumo à própria destruição. Deus bendito, Deus Pai Todo-Poderoso, venha assim nos abençoar, Pai querido, nos iluminar, para que assim possamos ter o entendimento devido acerca da Tua Santa Palavra, Pai querido, para que assim não sejamos enganados por nenhum falso profeta, mas que sim, venhamos a nos apegar conforme os conselhos apresentados pelos profetas verdadeiros do Senhor, Pai querido, que transmitem a Tua mensagem de fé na perfeição, meu Pai querido, orientando perfeitamente a cada um, Senhor Deus, para que todos possam viver em conformidade a essa fé cristã, capaz de nos salvar da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna, Pai querido. Deus bendito, perdoa-nos pelos nossos pecados, pois somos falhos, somos pecadores, ó Deus. Sem a Tua presença em nosso meio, em nosso ser, somos presas fáceis do inimigo. Mas Tu és um Deus todo-poderoso, inigualável, e que assim, se nos apegarmos em Ti, Senhor Deus, a vitória é certa. Venha nos ajudar, Pai querido, a todo momento, nos dando a vitória, Senhor Deus, contra esse mal de nome pecado, Pai querido, e que enquanto vivermos este mundo, Senhor Deus, mesmo se cairmos em alguma tentação, mas que assim não venhamos permanecer nela, Senhor Deus, que cheguemos assim ao arrependimento o mais rápido possível e ao desprezo a qualquer que seja o pecado, Senhor Deus, para o nosso próprio bem. Pois os verdadeiros crentes assim agem, ó Deus, abominando todo tipo de pecado, não se prendendo em pecado algum, Pai querido, mas se apegando na Tua justiça, no Teu amor, Pai Santo. Louvado seja o Teu nome sempre, sempre, Santo Deus. Assim humildemente oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.